Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Os Comuns Extraordinários, o podcast da Marvelous Church que vai edificar a sua casa, a sua família, a sua vida através de testemunhos únicos. E nesse primeiro episódio eu tenho a honra de entrevistar o meu pastor Diego Braga. Diego Braga é pastor presidente da Marvelous Church, um homem de Deus, uma referência e um homem que irá transformar gerações. Pastor, seja muito bem-vindo aos Comuns Extraordinários. Que honra, estou muito feliz de inaugurar esse tempo, um novo tempo na nossa igreja, onde várias histórias incríveis vão ser compartilhadas e que alegria ser entrevistado pelo meu grande amigo Mateus, um grande homem de Deus e um exímio jornalista, né? Então vamos aproveitar os seus dons nesse podcast. Que honra, que honra. Pastor, vamos começar do início. Como começa a trajetória de vida do Diego Braga? A minha vida, ela tem traços do Diego até os 13 anos. Imagina uma vida tranquila, comum, bem estruturada, com os meus pais ali, tudo ok. Aquela família de propaganda. E tem o Diego depois dos 13 anos, que aí é um Diego ali meio que sem chão, tentando encontrar respostas, sem acreditar em Deus. E tem o Diego, depois dos 20 e poucos anos, eu me converti, se eu não me engano, com 21 anos, não sou muito bom de conta, mas eu acredito que eu tinha essa idade aí, 21. E tudo se fez novo na minha vida, né? Resumindo, até os 13, família estruturada, meus pais se separam e eu começo uma jornada de autodependência ali, buscar ali, encontrar respostas. Começo a trabalhar muito cedo, com 15 anos eu já estava abrindo o meu primeiro negócio, o negócio começou a fluir, mas depois eu quebro com 17 anos e aí eu começo a entrar num fluxo ali de busca constante de uma liberdade que até então eu nunca encontrei. Busquei essa liberdade em bebidas, busquei essa liberdade em drogas, em amizades que não me levaram a lugar nenhum, até que conheci uma jovem, ela até então tinha 18 anos, essa jovem se tornou minha namorada, depois noiva e agora esposa. Agora não, né? Porque já tem 18 anos, né? Que é a pastora Priscila, minha esposa, a mulher da minha vida. Ela que me levou para os caminhos de Deus. E no dia que eu tive um encontro com Deus, que foi no dia 21 de outubro de 2007, ali o Senhor falou claramente comigo. Olha a palavra que eu recebi no dia que eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador. Ou você se converte ou você morre. Uau. Então era uma frase que até hoje ela ecoa no meu coração, no meu entendimento ali. Ou você se converte ou você morre. Porque um dia antes eu tinha feito uma grande loucura ali, correndo risco de vida. E naquele dia eu disse sim para Jesus. E no mesmo dia eu volto com essa namorada, né, que se tornou a minha esposa, que é a Pri. A gente estava separado nesse dia. Pedi a Pri em namoro, falei que 1 ano depois a gente ia casar, a gente ia ter filhos, a gente ia construir uma vida juntos e assim aconteceu. Hoje nós temos 2 filhos, que é a Camila e o Caio, que é tudo para nós. Temos muitos filhos na fé, através desse sim para Jesus. Várias pessoas encontraram a Cristo, nós somos evangelistas, tanto eu quanto a Pri. E Deus fez uma grande obra na minha vida. E eu, Amém. Por incrível que pareça, são 18 anos de caminhada com Deus, vai completar agora esse ano 18 anos. Eu sinto que eu estou começando agora, sabe? Eu tenho o entusiasmo de alguém que parece que conheceu a Cristo hoje. Então eu costumo dizer que eu vivo eternamente o primeiro amor. Eu sou alguém entusiasmado por Deus, porque Ele é um Deus que surpreende, que renova tudo. Então esse é o compilado aí do Diego a partir do momento que ele encontra Cristo. Você já trouxe um bom panorama, né, do seu testemunho, da sua história, mas é interessante você falar desse momento dos 13 anos até você aceitar a Cristo. Qual que foi o momento que você mais se viu sem chão? Que foi o pior momento da sua vida? Que mesmo ainda sem Deus, mas você não tinha mais esperança de nada? Porque às vezes alguém que está escutando esse podcast, assistindo esse podcast, pode estar nessa mesma situação. Qual que foi esse momento mais difícil da sua vida nesse período? Uau!
foi quando eu estava vivendo o ápice das loucuras na minha vida, né? Bebendo todo dia, vinha numa ascensão profissional interessante, porque eu fazia essa correlação, não tem problema beber todo dia, porque eu estou crescendo profissionalmente, muito jovem, já gerenciando pessoas, ganhando bem, então achando que era o super poderoso, né? Até que nesse fatídico dia, que foi o dia mais terrível ali da minha vida, eu tinha acabado de receber o meu salário. Naquela época não tinha Pix, então a gente recebia o salário em espécie mesmo, né? Eu ali com aquele recurso, me achando super poderoso, e era o dia do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 3 de setembro, então era o começo do mês ali, e aí eu convido todos os meus amigos para comemorar. Os amigos foram, né? Os amigos, entre aspas. E ali, naquela comemoração, já era por volta de 1h da manhã, eu perco a minha carteira e eu perco todo o meu salário do mês, né? Meu Deus. Imagina uma mesa, e naquela mesa eu falei, olha, pode deixar que é por minha conta, eu que vou pagar. E ali, naquela diversão, todo mundo ali, eu falei, pessoal, eu perdi a minha carteira. E aí as pessoas, você tá brincando, isso é coisa de... que está construindo uma história. Não é sério e tudo. E aí quando você está entorpecido, você fica às vezes achando que está ficando louco, né? Como é que pode? Eu estava aqui, será que alguém me roubou? Será que eu perdi? E tudo, e fiquei naquela neura. E indo e voltando para o carro para tentar achar ali. E nessas idas e vindas, todas as pessoas saíram da mesa. Meu Deus. Foi porque ia ter um evento, a gente estava ali naquele bar para meio que anteceder o evento, né? Então as pessoas, tem um evento, encontraram esse pretexto, e aí eu me vejo sozinho numa mesa. E aí, quando eu me vejo sozinho numa mesa, eu escuto uma voz muito audível, e eu escutava essas vozes em alguns momentos, né? Uma voz de encorajamento, sabe? Era sempre uma voz assim, faz isso, e eu, sempre no ímpeto, eu obedecia muito essa voz, né? E dessa vez eu escutei essa mesma voz claramente falando assim, você não serve para nada. Você não tem jeito. Você tá vendo, até os seus amigos foram embora. Você não tem amigo. Nessa época eu já tinha terminado o namoro com a mulher da minha vida, que depois a gente voltou e se tornou... a gente casou, como eu falei anteriormente, mas eu tava só, realmente, né? E aquela voz falando, sua namorada foi embora, seus amigos todos foram embora, você tá aqui só. E aí, de fato, eu acreditei nessa afirmação, nessa mentira. Eu falei, não tem por que viver. E aí, nesse dia, eu peguei meu carro e eu saí com 120, 150 km por hora, passei no sinal vermelho. Graças a Deus, não vinha nenhum carro ali. Mas nesse dia, eu tentei tirar minha vida. E o que me fez não executar esse planejamento foi uma outra voz. Foi a primeira vez que eu ouvi essa voz, era uma voz suave. Essa voz que eu sempre ouvi era uma voz imperativa, sabe? Uma voz seca. Sabe, uma voz de ordem, e aquela ordem que te dá um aperto no coração? Sim. E essa voz era suave. E a voz que eu escutei dizia assim, liga pra Priscila. É uma voz bem harmoniosa, né? Aí eu, ligar pra Priscila. Esse dia era por volta de 2h30 da manhã, e eu ligo pra Pri, ela atende a ligação na terceira chamada, e aí eu não compartilho as besteiras que eu estava tentando fazer, né? Eu só falo assim, olha, eu não tô bem, tô meio triste, né? E eu não tinha esse hábito, porque eu sempre fui muito alegre, espontâneo, né? Acho que ela deve ter achado estranho. Como é que a pessoa me ligar uma hora dessa para dizer que tá triste, né? Eu tô triste, não tô bem. Aí ela falou uma frase que foi fundamental para que eu desistisse daquela empreitada, né? Ela falou assim, olha, e aí talvez você que está nos assistindo agora precisa dessa frase, e eu falo sempre quando eu vou contar esse testemunho que essa frase foi para mim, mas é para todos que possam ouvir e abraçá-la. Ela falou assim para mim, Mateus, Deus te ama do jeito que você está. Você pode estar sujo, você pode estar triste, você pode estar cabisbaixo, mas Deus te ama do jeito que você está. E ele, aí essa frase tem uma vírgula, que aí depois da vírgula ela fala, mas ele quer te transformar. E aí quando eu escuto aquela palavra, eu senti um amor que eu nunca tinha sentido, né? Vale ressaltar que eu não acreditava muito em Deus, sabe? Assim, para mim Deus era uma figura ali
meio que utópica, né, metafórica, não tinha esse relacionamento com Deus, né? E eu falei, uau. Eu voltei para casa, desisti, né, da empreitada, voltei para casa. E aí, meses depois, isso aconteceu em setembro, eu tive um encontro com Jesus em outubro. Então, um pouco mais de um mês, eu entrego a minha vida para Ele, né? E aí, esse dia, que foi o pior dia da minha vida, ao mesmo tempo foi um dia maravilhoso também. Sim. Porque ali eu descobri um amor que até então eu não tinha. E Deus foi, aos poucos, se revelando para mim até esse dia, que foi o dia do encontro e tudo se fez novo. Para a gente já dar uma outra direção para o nosso bate-papo, você falou sobre vozes, né? Sobre uma voz seca, imperativa, de aperto no coração, e uma voz mansa, tranquila e que gera paz. Para quem está escutando e assistindo a gente, como diferenciar essas vozes? Saber qual que é a voz de Deus, qual que é a voz do inimigo, ou qual que é a nossa voz que às vezes também atrapalha até o agir de Deus na nossa vida? Isso. O mundo espiritual, ele é muito real. Eu diria que se a gente pudesse enxergar o que está acontecendo, por exemplo, aqui nesse ambiente, existem anjos acampados aqui, e existe também um batalhão de demônios lá fora querendo interromper esse movimento, né? Então a gente vive constantemente essa luta espiritual. Uma batalha constante entre anjos e demônios. A gente chama de céus, né? O primeiro, o segundo, o terceiro céu. Um dia a gente pode falar sobre isso. Mas é muito real o mundo espiritual. E o inimigo, uma das estratégias dele é ludibriar as pessoas de que esse mundo não existe. Não, isso é balela. Isso não é real, não. Isso é tranquilo. Você pode fazer o que você quiser. Seja livre, né? Então, essa forma mascarada e peculiar ali de esconder as particularidades do mundo espiritual é muito real no lado das trevas, né? Um dos nossos papéis é sempre apresentar isso. O mundo espiritual existe de fato, né? Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a se aprofundar mais nisso. Eu lembro que quando eu me converti, logo no início ali, eu já tive uma experiência espiritual assim, muito forte, né? Eu vi uma manifestação demoníaca na minha frente e a pessoa que se manifestou olhava para mim e falava assim, eu tenho um ódio a você. Eu enxerguei um ódio que eu nunca tinha enxergado na minha vida. Eu falei assim, nossa, eu nunca vi alguém olhar para mim com tanta contundência dizendo que tem ódio a mim, né? E era uma voz muito forte. Aí eu comecei a estudar sobre isso. Porque ali eu já sabia que Deus ia me usar nesse âmbito, né? Porque eu tive essa experiência. E aí eu, estudando ali, fui começando a perceber o quão real era o mundo espiritual. Mas respondendo à sua pergunta, nós temos 3 vozes que interagem conosco, né? A primeira é a voz de Deus, que quanto mais conectado eu tiver com Ele, mais eu vou ouvi-lo. Tem pessoas que ouvem Deus de forma audível. Poucas vezes isso aconteceu na minha vida, uma delas eu acabei de relatar, mas eu não tenho, a minha forma de ouvir Deus não é pela audição, de forma audível, mas tem pessoas que são assim. Eu posso também sentir Deus, que essa é a forma que eu mais me comunico com Deus, eu estou ali, lendo a Bíblia, eu consigo sentir Deus, ou eu posso também enxergar, ter visões ali sobre Deus, mas o fato é que quanto mais próximo eu estiver dele, lendo a palavra, orando, jejuando, estando perto de pessoas que compactuam da minha mesma fé, tendo uma comunidade de fé séria que vai cuidar de mim, não explorar ou me ferir, mas pelo contrário, me amar, né? Me acolher. Então, se eu estiver dentro desse ambiente, as pessoas falam, é uma bolha? É uma bolha. Realmente a gente é uma bolha, né? Não que a gente vai ficar sempre na bolha, mas sim a gente tem que estar ali do lado das brasas, né? Vivas. Então, se eu estou nesse contexto, eu vou discernir quando Deus falar comigo. Eu vou sentir uma paz, é sempre uma voz ou um entendimento que vai me direcionar para algo bom, é sempre algo ali que vai estar relacionado com um movimento que eu preciso dar. Às vezes vai me confrontar, mas não é um confronto que vai trazer constrangimento no sentido de falar assim, eu sou a pior pessoa do mundo, não. É uma voz que vai me direcionar para que eu melhore, mas no fim de tudo, sempre vai trazer um alimento, um crescimento, né? Tudo que vem de Deus edifica, né? Não tem nada, Deus, um dos atributos de Deus é a construção. Deus é um Deus de construção. Ele não nos tira nada no sentido
da edificação, né? Deus não é um Deus que vai chegar e falar assim, olha, eu quero que você seja destruído, né? Eu não creio nesse Deus. Embora, muitas vezes, ele vai ali, sim, nos disciplinar como um pai amoroso. Então, essa é a percepção de Deus. Existe uma outra voz, que é a voz das trevas, que eu diria que é uma voz seca, como eu falei, é uma voz imperativa, é uma voz sarcástica, muitas vezes, ou aveludada, pronto, essa é a palavra. Às vezes, a voz do inimigo, ela vem como um veludo. Você é tão maravilhoso, você é tão inteligente, você é tão incrível, você é fantástico, né? Sabe quando você discerne isso? É quando diante de uma voz como essa, você se auto-envaidece. Você fica, uau, realmente eu sou tudo isso mesmo, né? Então, quando a consequência de ouvir essa voz te traz ali uma falsa liberdade, a um sentimento que aparentemente é bom, mas depois você fica com um vazio ali e tudo, então é muito provável que essa voz venha das trevas, né? Então, quando é aveludado, vai trazer esse sentimento ali de preenchimento. Agora, quando é seco, vai trazer uma vertente de destruição. Você não serve para nada. Você é um nada. Tudo que você faz dá errado. Você vai tentar fazer isso de novo? Não vai dar certo. Você é um desgraçado. Quando as pessoas conhecerem você de verdade, elas não vão mais querer. Então, essa outra vertente é uma vertente mais seca. Quando é que o inimigo age dessa forma? Quando ele já tem o seu coração e o seu entendimento. Então, ele já não tem mais protocolos. Ele já sabe que o que ele falar você vai acreditar, então ele vai ser mais contundente. Quando você ainda está num modo ali ilusão, geralmente ele tem uma forma mais aveludada de falar, né? Então, essa é a forma das trevas agirem através de vozes, né? E tem a voz da nossa consciência. Aí a voz da nossa consciência é quando a gente tem um padrão que foi construído, fruto das nossas experiências. Às vezes um pai ali que sempre falava, você é um nada. Não faz isso não que não vai dar certo. E aí você constrói aquela verdade, aquilo se torna consciência. Aí eu falo muito quando eu vou aconselhar as pessoas, que às vezes elas atrelam essas vozes ao inimigo, mas falam, olha, nem se preocupe que você já está com um padrão tão errado na vida que a gente precisa reconstruir isso, né? Quebrar esse padrão e construir um novo, que o inimigo, ele nem precisa nem agir, ele não precisa nem se esforçar, porque você mesmo já construiu um padrão ali destrutivo, né? A mesma coisa, o contrário. Eu conheço muitas pessoas que não têm relacionamento com Deus, mas ela tem uma mentalidade positiva porque ela conviveu com pessoas que validavam, que falavam, olha, você é incrível, você é fantástico, pode ir, se você errar não tem problema, você vai consertar. Então a pessoa ela foi criada nesse ambiente e ela pensa como Jesus, mesmo sem ter ainda um relacionamento com Deus. Isso é incrível, né? Então discernir essas três vozes é fundamental para a gente ter uma jornada ali de maturidade, de crescimento, de desenvolvimento. E como é que foi ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus para fundar a Marvelous Church? Uau, que pergunta incrível! Eu estava tomando banho antes desse dia, e vale ressaltar que Deus fala muito comigo no banho, né? É um dos lugares que Deus mais fala comigo, mas antes, desde o primeiro dia que eu tive um encontro com Deus, no primeiro dia, eu lembro, eu voltando para casa, eu sentia muito fogo ali, né? Uma semana depois eu já estava pregando, contando esse testemunho, né? Na época era quase um testemunho, porque tinha mais coisa ruim do que boa, mas depois ali Deus foi acrescentando, né? E eu passei a pregar muito, assim, quando eu digo pregar muito, não que eu era um excelente pregador, mas pregar várias vezes. Sim. Toda semana eu estava pregando, eu já tinha uma empresa nessa época, então eu ganhava a vida dos funcionários para Jesus, dos clientes, então o meu ministério começou logo cedo, né? E sempre as pessoas falavam, um dia você vai ser pastor, porque você cuida das pessoas, você fala, eu falo, não, eu sou empresário, eu sou um homem de negócio, mas eu falo de Jesus. E aí um dia eu descobri o termo sacerdócio de mercado, né? Eu falei, uau, sou eu, né? O sacerdote de mercado é um representante de Deus no mundo dos negócios. É um pastor
Sendo que ao invés de ele ter uma igreja, a igreja dele é a própria empresa, né? Então e aí eu me encontrei nisso, eu falei, uau, sou eu, pronto, que bom. E eu sempre fugia desse título, né, pastor, eu sempre fugia quando as pessoas falavam, eu falava, não. E aí quando a gente começou a Marvelous ali, que no início foi um grupo, né, a gente começou ali na nossa casa, aquele grupo foi crescendo e tudo, aí as pessoas me perguntavam, e aí, domingo, você vai para qual igreja, né? E eu falava, meu Deus, a gente tinha se mudado para São Paulo há pouco tempo, então a gente ainda não estava firme ali no igreja a ponto de a gente indicar para alguém, a gente congregava no igreja, mas a gente tinha receio de indicar essas pessoas para líderes que a gente ainda não conhecia, não tinha profundidade. Eu falava, Pri, e se eu indicar uma igreja para uma pessoa e essa pessoa for ferida? Porque eu não tenho propriedade com os líderes, não tenho intimidade com eles. Isso apertava o meu coração. E um dia eu tomando banho, Deus chegou para mim claramente, e aí foi audível. Ele falou assim, o que você vai fazer com as vidas que eu te entreguei? Você vai terceirizar as pessoas, você vai entregar essas pessoas para outras pessoas que você não conhece, ou você vai cuidar, né? Então foi uma palavra de confronto e exortação. Quando eu saí do banho, eu falei, Pri, Deus falou comigo, ele me perguntou o que eu vou fazer com as vidas que ele me entregou. Então, diante disso, ela olhou e falou assim, o que você quer fazer, né? Aí eu falei assim, eu acho que a gente vai ter que aceitar o chamado que está sobre as nossas vidas, né? E fiquei na minha, e aí isso foi num domingo, depois de 2 dias, a gente foi para uma reunião com uma escola que a gente fazia na Califórnia, e ali um profeta simplesmente chegou e falou exatamente isso. Olha, Deus está te chamando, você precisa dizer sim, você vai ser ungido, você vai ser direcionado para um povo, existe um povo, existem pessoas que precisam conhecer a Deus e essas pessoas só vão conhecer a Deus se você disser sim. Eu falei, uau, não tem como fugir, a gente não foge do chamado, o chamado ele nos persegue, ele nos agarra, ele nos abraça, quanto mais a gente foge, mais ele persegue, o chamado é incansável, o chamado não para, então é uma perseguição eterna, e você que está nos assistindo, se você foge do seu chamado, como eu fugi por muitos anos, eu te aconselho a se render ao chamado e viver experiências magníficas com Deus. Que incrível! Nosso bate-papo já está chegando ao fim. Eu tenho certeza que a gente vai ter outros episódios com você, pastor. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, para os comuns extraordinários que estão assistindo esse podcast, que escutaram o seu testemunho, que viram o seu ouvir a Deus e a decisão de seguir a Deus. O que elas podem fazer para de fato viver o extraordinário de Deus na vida delas? Uau! Eu tenho estudado muito sobre avivamento. É um tema que eu estou bem imerso e o Brasil tem promessas de avivamento. E Deus tem me falado muito que os avivalistas desse novo tempo são pessoas comuns. São os comuns que vão se tornar extraordinários. Então, eu entendo você que está nos assistindo agora, talvez você se ache uma pessoa comum, talvez você veja para pessoas hoje que estão ali no topo do segmento de atuação que você está, influenciando, falando coisas incríveis e você se acha comum. Eu quero te dizer que Deus quer usar você. Porque quando um comum é usado por Deus, as pessoas enxergam Deus e não a pessoa. E nós devemos glorificar a Deus através das nossas ações. Então, eu arrisco dizer, e esse podcast vai ficar gravado, Matheus, que o avivamento sim vai chegar no Brasil. Na realidade, já está acontecendo no Brasil. A gente está vivendo o avivamento, o movimento que está acontecendo no Brasil é incrível. O Brasil já é o segundo maior país cristão do mundo. Então a gente está vivendo um avivamento, mas eu arrisco dizer que as tochas acesas que vão acender esse movimento, esse avivamento, vão ser os comuns que se tornarão extraordinários através de Deus. Uau, que bate-papo poderoso. Pastor, obrigado por ser o primeiro entrevistado aqui do nosso podcast. Uma honra e até a próxima. E esse foi o primeiro episódio do podcast Os Comuns Extraordinários. Não perca, teremos episódios incríveis assim como este.
Então, compartilhe esse episódio, já se inscreva no nosso canal e fique por dentro de todas as novidades do podcast Os Comuns Extraordinários. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.